Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Agora vamos falar sobre um tema extremadamente importante para trazer, como diz aqui o versículo, conservação da nossa alma, para que não nos arruinemos. Falar mal. Em hebreu, eles utilizam o termo lashon hara, língua que fala mal. E quando eles se referem a este pecado, é um pecado que engloba muitas outras atitudes, mas que produzirão, como diz aí, a ruína da pessoa. Se falamos sobre falar mal, nós teremos que entender que existem níveis de falar mal. Quando falamos mal, nós podemos falar de uma pessoa que, por ver algo que não está correto na atitude de outra pessoa, ele passa a fazer comentários sobre esta atitude e automaticamente ele estará falando mal desta pessoa. Quando falamos mal, dizendo de algo que não está bem no proceder daquela outra pessoa, por mais que isto sim não esteja correto na atitude desta pessoa, mas Deus condena esta atitude de nós fazermos menção disto quando este comentário não é para produzir a mudança naquela outra pessoa. No momento em que eu comento algo que não está bem na atitude de outra pessoa, sem ter o propósito de que aquilo mude naquela pessoa para o bem dela, eu estarei cometendo este pecado de estar falando mal. Este é um tipo de falar mal. E, obviamente, que existem situações onde líderes poderão reconhecer uma má atitude de uma pessoa e poderão conversar entre líderes para juntamente poderem restaurar a atitude desta pessoa que está cometendo algum erro. Isto não estaria errado, não está mal. O que está mal é quando eu comento do mal que está fazendo alguém sem produzir um benefício para esta vida. E normalmente estes comentários serão disseminados em meio da comunidade, produzindo assim uma situação aonde vai trazer ruína para o ambiente. Agravado a isto está quando alguém chega a fazer um comentário que não é verdadeiro. Passa a dizer algo sobre a atitude da pessoa que não é a verdade. Este já é um pecado agravado de falar mal. E por fim, é quando eu ouço algo, nem vi com os meus olhos e estou reproduzindo esta notícia e anunciando esta má fama, esta má situação da outra pessoa, sem que isto seja algo que eu sequer sou testemunha ou tenha visto que assim procedeu a pessoa.
são níveis em que eu posso chegar a estar caindo neste pecado de falar mal e de dizer coisas sobre a outra pessoa que não vão produzir a restauração dela nesta área. Com isto, eu estarei trazendo para a minha vida estas consequências de ter na minha vida a ruína, de não poder ver, aí como ele diz, que a minha alma será conservada se eu guardo a minha boca, a minha língua. E ao não guardá-la, eu chego a estar em ruína. Quantas pessoas vivendo em um ambiente onde a sua alma está angustiada, deprimida, desmotivada, sem esperança, por simplesmente ter tomado a decisão de ficar comentando e remoendo e reavivando notícias e comentários e coisas que não são boas da atitude das pessoas. Não estamos aqui analisando se está correta ou não a atitude da pessoa, mas a minha obrigação diante da palavra de Deus e segundo a orientação de Deus é que eu não devo falar mal e não devo estar como disseminadora de más notícias sobre outras pessoas. Que nós possamos ter este entendimento de que Deus necessita um povo com uma linguagem limpa, uma linguagem sarada, uma linguagem sã, uma linguagem de bem, que possa dizer a verdade do que cremos pelo que conhecemos do poder dele e da sua palavra. Para que isto possa produzir o efeito de produzir saúde, limpeza e cura na vida de cada uma das pessoas que possam estar vivendo situações que não estão bem. Nós devemos utilizar a nossa boca para produzir com ela bons frutos. E no momento em que nós estamos falando mal da atitude das outras pessoas, nós cairemos em ruína e a nossa alma passará a não estar tendo todos os benefícios que estão para ela. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, nos diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus explica uma situação aonde ele deixa claro que a maledicência, o falar mal, o estar, inclusive, utilizando adjetivos para os seus irmãos, estaria levando esta pessoa a níveis de juízo e até de condenação de morte, pela atitude de falar mal do seu irmão. E, finalmente, nós, em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, nos diz assim:
finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A pergunta é: como eu posso deixar de falar mal se eu passo a obedecer o que nós acabamos de ler em Filipenses? Que a nossa forma de pensar seja mudada. Nós estaremos convivendo nesta terra com pessoas e nós mesmos, em algum momento, inevitavelmente, cairemos em algum erro, faremos algo que não está bem. Mas o que Deus nos pede é que nós não nos posicionemos como juízes, que nós não usemos a nossa boca e não estemos com a nossa mente pensando sobre esta situação errada, sobre esta atitude equivocada, sobre esta forma de dizer ou relacionar-se, ou olhar, ou como comenta, e que isto ocupe os meus pensamentos e transforme estes pensamentos em palavras. Isto produzirá na minha vida ruína. A neurociência explica que a fofoca, que a murmuração, que o falar mal, quando nos juntamos com outras pessoas para comentar sobre atitudes más de outras pessoas e que normalmente não estão aí, nós entramos neste caminho aonde o nosso próprio corpo, ele se alegra, ele libera hormônios, endorfina, dopamina, produzem prazer na pessoa o falar mal de outra pessoa. Podemos dizer que se transforma em um vício, é um hábito que ele vai produzir um vício, uma adição na pessoa por aquela atitude. Nos tornamos em pessoas que são ambiente propício para que outros falem ou venham falar de outras pessoas, em contra de outras pessoas. Nós devemos cuidar isto. Se queremos ser homens e mulheres para anunciar a boa notícia, nós devemos pedir a Deus a condição de podermos, como dizem Filipenses, buscar tudo que é bom, tudo que é de boa fama, que é de honra, que vai produzir benefícios para nós e para os outros, para que isto esteja ocupando a nossa mente, e ao ocupar a nossa mente seja o que nós comecemos a declarar sobre nós mesmos e sobre os demais. Necessitamos cuidar para que este não seja uma porta de entrada do inimigo para produzir em nós a ruína da nossa alma e a ruína dos planos de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ter este discernimento e esta sabedoria e esta força no Senhor para limpar a nossa vida de toda maledicência, de toda palavra má, de toda murmuração, de toda fofoca, de tudo que produz o julgar ou falar sobre as atitudes e as posturas de outras pessoas, para que isto não seja algo que aprisione a nossa alma e transforme a nossa alegria em tristeza. Que este seja uma semana para que você possa liberar a sua alma de toda palavra má. Tudo aquilo que o inimigo trouxe na sua mente e que sim doeu, feriu, atitudes de outras pessoas, injustiças que você pode ter vivido na sua vida, que este seja o tempo para que você possa perdoar
e possa, através do perdão, criar um novo caminho para a sua alma e para a sua vida e para a sua mente, aonde o que é bom, o que é honroso, o que é agradável a Deus, o que traz contentamento, o que traz alegria, o que traz é de boa fama, possa habitar a sua mente e ser reproduzido pela sua boca. E Deus mesmo recompensará a sua vida com alegria, com paz, com uma atitude aonde você poderá estar como uma ajuda no momento apropriado, mas com a discrição e com todos os cuidados que Deus nos pede. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém.